Boa noite. Hoje, dia 18 de julho de 2021. Um prazer, uma alegria estar com vocês mais essa noite, mais esse momento, para nós estarmos compartilhando aqui a palavra do Senhor Jesus. Meu nome é Laerte de Paula Souza e nós somos do Núcleo de Convivência Cristã aqui de São Caetano do Sul. No final você vai ter dados nosso endereço, e-mails, e para que você possa estar acompanhando. E já fica aqui o convite, você que acompanha a gente já há tanto tempo, quiser um dia estar presente, fica aqui o convite para uma reunião, para participar da nossa gravação, a reunião presencial. Então, fica aqui já o convite, no final você vai ter mais dados a nosso respeito. Bom, hoje nós estaremos falando, nossa mensagem é graça e misericórdia à nossa frente. Graça e misericórdia. Lembra dos Salmos que diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, Salmo 23. E essa mensagem, ela está baseada no livro, aqui está o John Piper, e ele tem esse livro, ele é autor de muitos, um escritor americano, autor de muitos livros, e o livro Graça Futura foi o que nós nos baseamos ali, nesse livro, para estar falando as mensagens, transmitindo para vocês aqui a mensagem, as palavras de John Piper. E o Vinícius aqui, nosso amigo Vinícius, John Piper não fala português, só fala inglês, então aqui você vai ter a oportunidade de ouvir o John Piper através do Vinícius. Ok? E um bom português. Olha uma frase dele. Vê a primeira frase, Vinícius. Viver pela fé na graça futura é o caminho da liberdade, incluindo a liberdade da escravidão ao medo da morte. Amém. Então, ele vai falar, ele desenvolve esse tema graça futura. O que seria a graça futura? Aquilo que o Senhor fez em nosso favor. Então, ele aborda a graça passada, aquilo que o Senhor já fez. E a graça futura, o que vai acontecer, aquilo que o Senhor já tem preparado. E a nossa grande, nós estamos bem no meio, entre o que fez e o que vai fazer, está aí eu e você. Para a gente poder entender a graça perfeitamente, a graça como ela funciona, é fundamental você conhecer o que ele fez e o que ele vai fazer. Isso vai te trazer libertação. Ele diz que é o caminho, o livro ali está dizendo, é o caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. Então, estou colocando aqui à disposição, caso você queira se aprofundar mais sobre o tema, então está aqui o livro para você adquirir. Romanos 8:32 ajuda a entender essa graça passada e a graça futura. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, graça passada. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, graça futura. Então, tá aí uma boa explicação, Aquele que entregou o seu próprio filho, nos entregou no passado por todos nós. E você, como nós precisamos entender, você precisa entender por quê? Por que Jesus? O que Jesus fez em meu favor, por mim? E agora ele deu, e agora se ele nos deu no passado, fica o Paulo aqui falando, porventura não nos dará graciosamente, o que ele vai nos dar? Todas as coisas. Então nós estamos, a nossa bênção, a tua bênção, a nossa alegria
está entre esse passado e o futuro. Passado e o futuro. Saber o passado, conhecer o passado e conhecer o futuro, vitória. É vitória para a tua vida, é tudo que você precisa para a tua vida, para ser abençoado, feliz e conhecer o que Deus fez e o que Ele vai fazer. Ok? Continuando. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Que verso maravilhoso. Então nós estamos aqui falando de coisas que Deus fez e que vai fazer. E Eclesiastes fala que tudo que Deus fez, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo. É maravilhoso. Você não pode deixar de conhecer o que Deus fez e o que está revelado nas Escrituras. Um lugar confiável, fidedigno, onde você vai conhecer o que Deus fez, é o livro dos registros de Deus, dos feitos de Deus, dos feitos notáveis de Cristo, é as Escrituras. E Ele fez uma coisa maravilhosa, no seu devido tempo. E também o que Ele fez? Pôs a eternidade no coração do homem. Pôs a eternidade. O que vem a ser, pois, diversos comentários sobre pessoas para entender o que pôs a eternidade. Essa palavra aqui, pôs a eternidade, também significa os mistérios. Pois os mistérios. Veja como há um desejo de todo homem, toda criança, logo a gente quer saber por quê. Mãe, por quê? Por que isso? Então esse desejo de querer conhecer a eternidade é o passado e o futuro. O passado e o futuro. Os mistérios. O próprio Deus, o próprio Criador, aquele que te criou, já colocou dentro de você uma curiosidade, um interesse em querer saber a eternidade, os mistérios de Deus, as coisas que Ele fez e as coisas que Ele vai fazer. É fundamental. Você não pode deixar viver sem conhecer os mistérios de Deus, as coisas que Deus fez para você, para que você não seja enganado. Quem se aproveita da ignorância disso é Satanás. Como Satanás se aproveita da tua ignorância, da minha ignorância? Pode você não saber, então ele vai falar mentiras. E há uma tendência do homem que não conhece a verdade crer na mentira de Satanás. Então, Satanás vai através de pessoas, através de todo o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Ele tem um sistema de comunicação, rede, de todas as formas, de querer passar informação falsa, coisas que Deus nunca falou, que Deus nunca pensou, nunca fez, nunca teve no propósito. Fala, não, mas o diabo não é novidade, ele vai falar esse tal do gênero, né? Que você que escolhe se você vai querer ser homem ou mulher. É você que decide o sexo. Isso é a Escritura. A palavra de Deus não fala nada disso. Criou o homem, criou a mulher. E esse negócio de você decide, isso é mentira do inferno. Que você é que decide. Então, para que você possa ser feliz, viver com uma vida equilibrada, uma vida abençoada, vai para as Escrituras. Ele vai te mostrar os mistérios. Vamos lá, Vinícius. Se você, como milhões de outras pessoas, teve um encontro com Jesus Cristo, uma pessoa real, histórica e viva, por meio das páginas da Bíblia, e foi convencido de que Ele é digno de confiança,
Então você não precisará se sentir inseguro sobre o que vai acontecer quando morrer. Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A gente vai falar um pouco essa questão da morte, né? O John Piper aqui ele vai falar especificamente a respeito da graça que o Senhor preparou para nós, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Né? Ele vai estar falando, se você conhece as Escrituras, né? Uma coisa que você não precisará sentir é medo, né? Medo da morte. E o Salmo 23, 6 vai ser uma realidade para você, como foi para o salmista. Davi falou, certamente que bondade e misericórdia certamente me seguirão, me acompanharão. Essa convicção que Davi tinha há 2.700 anos atrás, quando ele fez os Salmos, essa convicção vai ser a tua convicção também. Eu estou certamente que na minha vida, eu não estou esperando juízo, condenação, castigo, ira de Deus. Certamente que o meu horizonte, como eu conheço o passado, como eu sei quem foi Jesus, o que Jesus fez para mim, eu me firmando no meu passado, eu tenho certeza que o meu futuro, certamente, olha o que me espera. Certamente que, para mim, vai ter o quê? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, está escrito. Bom, na minha vida, como é que será meu futuro? Ai, que medo. Eu não sei. E se o próximo governo? Já tem gente apavorada, estou vendo gente apavorada com o próximo, quem vai ser o próximo presidente do Brasil. E se? Já estão... Eu falei por último que eu vi assim, preocupado, falei, olha, para mim, eu estou firme nisso, para mim, certamente que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Bom, eu só vislumbro, e você também, se você conhece a graça de Cristo, aquilo que Ele fez por você, você também vai só vislumbrar isso. Certamente que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E o final? Gostoso, olha lá. Habitarei na casa do Senhor. Olha para onde eu vou. Lá o ímpio não entra. Lá não tem eleição injusta, não tem corrupção, corrupto, né? E habitarei na casa do Senhor para sempre. Há um lugar, como Jesus prometeu, João 14, 2 e 4. Novamente, falamos semana passada, mas o texto é tão bom que nós vamos repetir. Vinícius. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos o teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Isto é graça futura. Graça futura. Olha só. Vou preparar-vos lugar. Prometeu Jesus para nós, para mim e para você. Não se turbe, não fique preocupado, não tenha medo da morte. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for, Ele promete, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E esse é o nosso destino. Né? Para que, onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo para sempre. Não está comigo. Veja, então, com essa certeza, com essa graça futura que o Senhor prometeu, a gente descansa.
Não temos medo nenhum da morte. De partir dessa vida, um dia vamos partir, mas nós temos uma morada eterna, nós temos uma habitação eterna, vai ser maravilhoso a nossa habitação eterna, por causa da graça futura que nos está prometida em Cristo Jesus. Vamos lá caminhando? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, do 14 ao 15. Então vamos lá, agora vamos para o passado? Vamos para a graça passada, saber o que Jesus fez lá, para a gente poder desfrutar hoje da bênção futura, né? Da bênção de hoje. Então, olha só, vamos lá, vamos voltar no túnel do tempo, ver o que Jesus fez. Então veja como os filhos têm participação comum, né? Na carne e sangue, corpo humano, esse corpo de carne e sangue. Jesus, ele quis também participar. Ele quis também com um propósito futuro. Jesus quis também participar de carne e sangue, Deus, carne e sangue. Esse é um mistério, colocou Deus a eternidade no coração do homem. Por quê? Por que Deus quis participar? Por que Jesus quis ser homem? Homem, sentir dor como nós sentimos, sentir cansaço, sentir sofrimento, mas Jesus quis, mas visando um propósito. Jesus quis participar, como nós, ele quis ser semelhante a nós, ele quis também participar, igualmente participou. Jesus foi homem como eu e você. Ele se fez, participou, mas olha o objetivo, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. E ele cumpriu isso. O diabo está destruído por os filhos, os que são de Cristo. O diabo perdeu Playboy, perdeu. Satanás perdeu. Jesus acabou, aniquilou a obra dele. Nós não precisamos ter medo, nada. O diabo não pode fazer nada para nos destruir, para nos causar dano, prejuízo. Porque Jesus, por isso ele se fez homem, para que através da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E agora o que ele fez? Com a morte dele, livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Existe uma escravidão, a Escritura fala que existe uma escravidão da morte. O medo da morte. E que Satanás, ele usufruía, ele apavora os homens por causa dessa escravidão. Por causa de que é a escravidão da morte? Sabe o que é a escravidão da morte? É aquela incerteza. Você sabe para onde você vai? Você vai para aquele céu que Cristo prometeu? Vou preparar-vos lugar. Você tem certeza que você vai para o céu? Dessa semana uma pessoa falou para mim, eu perguntei isso, isso eu não sei, ninguém sabe. Não dá para saber. Então se não dá, se você não tem certeza do reino, do céu, você então você está ainda na escravidão do medo da morte. E Jesus veio aqui,
para nos libertar. A função dele, olha só, livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Ele, bem conhecendo isso, desse trunfo maligno que Satanás, por causa do pecado, o que causa a dúvida se você vai estar no reino eterno com Cristo, é o pecado. Mas Jesus resolveu, acabou com isso. Vamos ver como ele fez. Esse texto diz que Cristo veio morrer por aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Existem aqueles que estão escravizados à negação da morte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15:32. É epicurismo. Epicurismo, né? Então, existe a escravidão da morte, e existe aqueles que não aceitam a escravidão da morte, e existe o quê? Aqueles que negam a morte. Veja só, eles negam a condenação, negam a morte eterna, e a mentalidade, isso já desde a época da Bíblia, porque 1 Coríntios 15:32 há um pensamento, uma filosofia, epicurismo, os epicureus, e ainda existe isso é claro ainda, a pessoa não existe, a pessoa, ninguém confessa que ele é um epicureu, ele segue a filosofia, mas as obras, o que é o epicurismo? Eles pensavam dessa forma, que se os mortos não ressuscitam, que a vida é essa é a vida, e que nesta vida você deve curtir todos os prazeres possíveis, imagináveis que você pode desfrutar nessa vida. Felicidade, o conceito desses epicureus, dessa filosofia, é que a felicidade justamente gozar, desfrutar dos prazeres desta vida. Quanto mais prazeres, a frase, que se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O negócio é divertir, é farra, encher a cara, e principalmente os prazeres sexuais, desfrutar dessas coisas. Eles negam a condenação, a morte eterna, mas essa é uma escravidão. É a escravidão da negação da morte. Então, o outro é escravo da negação da morte porque ele pensa que aqui, o negócio é curtir a vida. Aqui fazer os prazeres, quanto mais prazer, melhor. E o outro é aquele medo da condenação. Vive no medo, para querer se livrar da condenação da morte. Coitado, vive aí, é escravo de religiões, de homens, e fazendo coisa, tudo que mandava faz isso, faz aquilo, e vive atrás aí procurando, pessoas, religiões, fazendo tudo que mandam, cada coisa absurdas, que eu não vou perder meu tempo aqui falando, gente que faz absurdos. Na Bíblia, há relato, hoje se isso faz, a gente não tem conhecimento porque é crime, mas na antiguidade, pais sacrificavam filhos aos deuses para alcançar a graça, os benefícios. Na antiguidade, não era o pai tinha autoridade sobre os seus filhos, sobre as crianças, podia fazer qualquer que quisesse, inclusive oferecê-los em sacrifício. E com o objetivo de quê? De alcançar graça, de alcançar uma vida melhor. O homem chegou ao ponto de fazer isso. Mas fazem muitas besteiras hoje em dia.
para estar agradar, para querer, na ilusão de querer ter uma vida abençoada, próspera, alguma coisa assim, ou se libertar de alguma coisa ruim, né? Porque não conhece a graça, o que o Senhor fez. Não vão às Escrituras, então Satanás engana, e através de homens e religiões, os homens são enganados para que eles possam viver uma vida boa, com qualquer mentira que se engana por aí. Não é essa a posição nossa de negação da morte. Ao contrário, a gente enfrenta a morte cara a cara e não temos medo dela. Pode vir. Estou preparado porque eu estou em Cristo Jesus. Jesus me prepara. Não tenho medo da morte, não tenho medo de encarar, de enfrentá-la, porque eu tenho Cristo. E Cristo nos prepara para esse momento que um dia certamente vai chegar. E não somente o final, que seria o final, mas enquanto ela não chega, nos permite viver uma vida feliz, alegre, satisfeita, uma vida abençoada, enquanto essa morte não chega. Vamos lá. Vemos, então, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Hebreus 2,14. O termo filhos é uma referência aos descendentes espirituais de Cristo, o Messias. Ok. Tá? Filhos na Bíblia, quando a Bíblia está se referindo aos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que são filhos de Deus? Filhos não são todos, não são todas as pessoas. A Bíblia nunca diz que toda a humanidade é filho de Deus. Ao contrário, Jesus até chamou aqueles que os perseguiam, aqueles que não aceitavam, não criam neles, queriam matá-lo. Então, vocês são filhos do diabo. O diabo que é vosso pai. Então, no diabo tem filhos. Existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo. E o que são filhos? O termo filhos é uma referência, aqui o John Piper saiu muito bem nessa explicação dele, né? Os filhos é uma referência aos descendentes espirituais de Cristo, o Messias. Cheio. John, nota 10 para você. Uma definição boa. Quem são os filhos? Os descendentes espirituais de Cristo, o Messias. Certamente os filhos que creram, recebem, acreditam. Jesus não tem filho incrédulo. Jesus não tem filho incrédulo. Todos os filhos de Deus creem nele, creem na Escritura, creem na sua palavra. Eles podem até viver numa incredulidade o período do desconhecimento, mas quando eles ouvirem, quando eles receberem, quando eles escutarem a palavra, eles vão crer, porque são filhos, os descendentes espirituais de Cristo. Olha Isaías 8:18, já profetizando, a chegada, Jesus apresentando os filhos no reino, porque um dia Jesus vai nos apresentar ao Pai. E bem pode ser que nesse dia Jesus vai dizer essas palavras de Isaías 8:18. Pode ler. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos. Então está aí registrado em Isaías uma declaração dizendo: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Isso se aplica bem, pode se aplicar a Cristo, com toda aquela alegria, como ele falou lá, que vai falar naquele dia, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. No dia da nossa chegada, no dia no portal da glória, quando Jesus
encontrar conosco. Ali já foi profetizado essa graça futura. Jesus vai nos saudar com essas palavras: vindes bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que está tudo pronto, antes de haver mundo, de planeta Terra. Ele já tinha preparado esse reino e sabia o nome de todos aqueles que haveriam de estar com ele lá. Já tinham o nome, já conhecia todos eles. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses são também os filhos de Deus. Em outras palavras, ao enviar Cristo, o Pai tem em vista especialmente a salvação dos seus filhos, descendentes espirituais de Cristo, o Messias. Ao enviar seu Filho, o Pai estava reunindo os filhos de Deus que estão espalhados. João 11, 51, 52. Os filhos de Deus, que Deus não vê como vê o homem, como a gente vê, né? A gente olhando para a terra, estamos espalhados, tudo por essa terra, os filhos de Deus estão espalhados. Mas o Senhor vê, olha só, o Senhor quando olha para o planeta, Ele sabe exatamente onde estão todos os filhos dele. Ele não perde de vista um. Ai, Deus esqueceu de mim. Ai, Deus me esqueceu, estou aqui perdido. Acho que meu bairro aqui é tão ruim. Meu bairro é tão ruim que nem Deus acha. Meu mocó, a minha quebrada. Eu estou na quebrada lá. E aqui nem Deus me acha. Estou tão escondido, estou longe. Nem Deus me vê onde eu estou. Não, ele olha. Os filhos que estavam espalhados agora estão aos olhos dele por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa da obra que Jesus fez. Agora Deus reuniu todos os filhos. Os filhos estão como se debaixo das suas asas. Os filhos reuniu os filhos que estão espalhados. O Pai estava reunindo os filhos que estão espalhados. É por isso que, olha, não tem denominação. A sua é melhor que a minha. Eu sou da igreja tal, fulano de tal. Você precisa ir para a minha igreja para ganhar a bênção. Você precisa estar debaixo da minha igreja, da cobertura do meu pastor. Não é pastor, é na minha, o meu é apóstolo. Muito mal, você é pastor? O meu é apóstolo, é bispo. Não sei do quê. E as pessoas acham que, como se a coisa está tudo misturado por aí. Não, o povo de Deus, os filhos de Deus estão juntinhos, estão unidos, estão debaixo da proteção, da cobertura, eles estão espalhados em toda a terra, mas estão todos em um só lugar. Todos estão em Cristo Jesus, e é isso que Deus fez. A graça passada, Ele não nos vê mais separados, mas agora reunidos em um só corpo. Continuando. Antes de falar do Caifás, para ficar firme esse negócio de da união que Jesus reuniu todos nós em um só corpo, quando Jesus estava para ser julgado em Israel, o sumo sacerdote chamava Caifás. Então seria a autoridade máxima religiosa que ia tratar a respeito da vida de Jesus. Jesus teve um julgamento religioso e teve um julgamento civil. Então, o Caifás, ao julgar Jesus, a mais alta autoridade, ele disse uma palavra. Ele errou na decisão dele, mas a palavra que ele falou está registrada nas Escrituras. A palavra é verídica, é verdadeira o que o Caifás falou. Vamos lá. Caifás, porém, um dentre eles,
sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João 11, do 49 ao 52. Amém? Ele falou, nem sabe o que falou, mas o que ele falou está certo. A Bíblia registrou que Deus usou a boca dele. E é aquele negócio, né? Deus usa a boca, se Deus usa até a boca da jumenta para falar com Balaão, né? Deus usou a jumenta, aqui Deus usou, né? Ele se colocou como a jumenta de Balaão, o Caifás. Mas o que ele falou está na Bíblia, é verdade. Olha só, que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, o objetivo da morte de Jesus. Estamos falando de se conhecer a graça passada. E aqui nós estamos caminhando para o passado e para o futuro, né? Associando. Então, no passado, você precisa saber disso. Está escrito que Jesus morreu, não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, ou que estavam dispersos, para reunir. Então, hoje em dia, vamos ver, veja como Deus. Os filhos de Deus estão unidos. Os filhos de Deus não estão divididos. Divididos são as denominações, as religiões. Mas os filhos de Deus, para Deus, estão unidos em um só corpo. Reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então hoje acabou esse negócio da minha igreja, minha denominação, aqui é melhor, aquela. O que importa é nós estarmos hoje em Cristo Jesus. Sermos de Cristo, estarmos em Cristo, unidos a Cristo. Nunca mais arranca a placa, a denominação, a placa da tua vida. Não é? O que importa não é a placa. O que importa é estarmos unidos em Cristo Jesus. Um corpo unido em Cristo Jesus. Uma só igreja, um só corpo. E a graça fez isto. Jesus fez isto lá atrás. Ele reuniu, ele uniu. E o que Deus uniu, a gente usa para casamento, né? E o que Deus uniu, não separe o homem. E fazer separação. Nós separar, porque a minha igreja, a minha que é a verdadeira, a minha denominação, que tem a bênção, é lá. Reuniu em um corpo o povo de Deus que estava disperso, separado. Olha só, ele também participou dessa condição humana. Assumiu carne e sangue e vestiu sua divindade com a humanidade. Ele se tornou totalmente homem e permaneceu totalmente Deus. E aí veio Jesus, totalmente homem e totalmente Deus. Para quê? Ele fez lá, graça passada, visando uma obra, graça futura. Vamos ver, para quê? A razão para Cristo tornar-se humano era morrer. Como Deus pré-encarnado, ele não podia morrer pelos pecadores, mas unido à carne e ao sangue pôde. Seu alvo era morrer, por isso ele deveria morrer como um ser humano. Ele nasceu para morrer. Amém? Jesus nasceu para morrer. Como nós também, né?
A morte vai ser uma realidade, né, na nossa vida. E Jesus, aproximadamente 33 anos, mas ele veio para morrer, né? Nasceu para morrer, mas a morte dele é diferente da minha e da tua. A morte dele visava um propósito. Deus, essa palavra, Deus, como Deus ama essa palavra propósito. Deus trabalha, como você precisa conhecer, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para o teu trabalho, o propósito de Deus, né, para tudo, porque Deus só age com propósito. Tudo tem um plano, tudo é um propósito na nossa vida. Você está ouvindo essa mensagem, não foi à toa, né, que você está aí ouvindo, chegou, né? Ô Antônio Máximo Lourenço, meu amigo de Portugal. Eu tenho um amigo em Portugal que me ouve, né? Tenho uns amigos na América, gostoso. E tudo tem um propósito, tem um plano. Aqui, olha só. Para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Então, veja só, o objetivo da morte de Jesus, fez lembrar de um livro até, fala A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele é antigo, 200 anos, 300 anos tem esse livro. John esqueci o nome do autor. John Owen. A Morte da Morte na Morte de Cristo. Qualquer dia, Vinícius, você vai ser o John Owen. Vamos ressuscitar o John Owen aqui, através do Vinícius, para falar a respeito disso. Olha só, então, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui Hebreus está falando que o diabo perdeu, está destruído, né? Ao menos para os da graça, os que são de Cristo, isso se aplica, mas é para toda a humanidade? Isso se aplica aos de Cristo. Os que creem em Cristo, os que seguem a Cristo, os que estão em Cristo. Que seria absurdo você pensar até que Jesus, a obra que ele fez, o sacrifício, a obra que ele fez, assim fosse agora geral, né? Para todas as pessoas, independente se elas creem ou não creem em Cristo, elas também recebem os benefícios de Cristo, porque ao morrer, Jesus tinha um propósito. O propósito é salvar os filhos, congregar os filhos, alcançar os filhos de Deus, beneficiar os filhos, reunir os filhos. Então, é os filhos que são abençoados. Para você receber a bênção de Jesus, você tem que ser filho, ser transformado em filho. E os filhos têm essa promessa, por sua morte, Jesus morreu por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo, na vida dos filhos de Deus, ele está destruído. Vamos, aí eu fui pegar, gostei tanto que eu fui lá para o grego, catargel, destruísse. O que quer dizer catargel, Vinícius? Vamos lá. Tornar inativo seu poder, inoperante, ineficiente, privar de força, influência, poder, pôr um fim em, pôr de lado, anular, abolir, cessar, ser posto de lado, ser afastado de, liberado de e livre de. Tem mais coisa, mas eu peguei isso aí, tá bom. Olha o que Jesus fez na tua vida com o diabo. Nos filhos. Ele nos livrou, tornou ele, o diabo, inativo, seu poder, inoperante. Não pode fazer nada para nos prejudicar, nos causar dano. Ineficiente.
os medos dele. Ele vem com os pavores, vou te condenar, você vai para o inferno. Não, eu vou para a glória. Ai, demônio, ele vai me condenar o quê? Vai acabar com você. Não acabar nada, eu vou só partir no dia que Deus quiser. Nem um dia antes, nem um dia depois. Você não me mata, você não me ameaça. Acaba com a sua família. Que acaba nada, minha família é bênção de Deus, está na mão do Senhor. Então, ele rosna e faz barulho. Mas eu tenho uma promessa que Jesus falou que tornou por causa da morte de Jesus, na sua morte. Na morte de Jesus, por isso que Jesus morreu. Não é por causa da minha obediência, por causa da minha santidade, por causa do que eu... Não. É por causa de Jesus. Porque na morte de Jesus, e eu creio nela, tornou ele ineficiente, pôs de lado o poder. O poder do diabo permanece nos filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai. João 8,44. É lógico, né? Temos que falar isso. Que esse poder, essa anulação, esse poder que Jesus deu é para os filhos. Agora, nos filhos do diabo continuam debaixo da escravidão, do poder, eles obedecem, fazem a vontade dele. Principalmente, a maior arma do diabo, qual que é o trabalho dele? Ele veio para matar, roubar e destruir. Os filhos do diabo estão aí, matando, diretamente ou indiretamente, matando por omissão, por ação ou por omissão. Também é uma maneira de matar. Roubar e destruir. Isso está aí. No mundo inteiro. Mas cadê um filho do diabo? Tem alguém que está roubando? Mas cadê um filho do diabo? Tem alguém que está matando? Tem alguém que está destruindo? Roubar, matar, destruir. Eles estão debaixo da escravidão, da influência, do domínio, obedecem, as mentiras. Ainda mas nos filhos, o poder dele está bem separado, nesse mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do demônio. Estão separados. Ao morrer, Cristo desfez o poder do diabo. Como? Cobrindo todos os nossos pecados. Cobrindo, perdoando, porque a força do diabo é o pecado. Se o seu pecado, se você está em pecado, se o seu pecado permanece, o diabo tem vantagem na sua vida. Ele só não tem vantagem naqueles que estão perdoados por Cristo Jesus, pelo sangue, aqueles que são, porque todos os filhos estão perdoados. Todos. Pecado passado, presente, futuro, perdão, quando Deus perdoa tudo. Passado, presente e futuro. Não adianta nada pagar. Perdoei você de agora e daqui para trás. Mas daqui para frente, agora, você se cuida aí, porque é só para trás. Não ia valer nada. A gente ia ficar com pavor, com medo. O perdão é total. Passado, presente e futuro. Mas é para filho. Sabe que os filhos não vão. O filho não vai falar, estou perdoado. Então agora a gente pode pecar, Já está perdoado, agora vamos pecar. Agora que é gostoso pecar, Que agora a gente está perdoado mesmo. Agora, está sossegado. Filho não pensa assim. Se você é filho e pensa assim, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Porque o filho de Deus quer viver em santidade, quer viver na verdade, na justiça, odeia e quer viver na retidão. Vamos lá, mais um. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2,14. Para entender aqui, isso é para desenhar, Que as pessoas falam, desenha para mim poder entender. Então, vamos dizer que cada pecado fosse uma nota promissória, Uma dívida, está devendo, E você assinou. Cada pecado, o diabo tinha essas notas
promissórias para te condenar no tribunal divino, acusar. Ó, ele fez, ele falou, aquele dia que ele estava nervoso, lembra aquele dia que o senhor não deu o que ele queria, ou tirou alguma coisa dele, como ele blasfemou, xingou e falou, mas as notas promissórias, olha só, cancelou o escrito de dívida, como se fosse, né? Cancelou, pagou, rasgou na cruz contra nós e considerava em ordenança que nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente encravando na cruz, colocando na cruz. Então, você está limpo. Pecados perdoados, apagados, cancelados. Então, Deus está a meu favor. Deus é meu Pai. Ele me ama. Ele não está para me condenar, para me cobrar, para apontar o dedo. Apontar o dedo, ao contrário. Filho amado, nos chama de filho amado, filho querido, e só nos dá palavras de amor, de carinho, de afeição. É isso que ele está a nosso favor. Ele não é contra nós, ele não está zangado conosco, não está bravo, ao contrário, está ali juntamente com aquelas testemunhas no céu, em nosso favor, se alegrando conosco, esperando o dia da nossa chegada. Isso significa que Satanás não tem poder legal legítimo para acusar os filhos de Deus diante do trono de Deus. E isso não é muito bom? Não tem poder. Os filhos não, de acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os filhos de Deus, os descendentes espirituais de Cristo, o Messias? Os eleitos aqui significa esses, né? Os filhos de Deus são os descendentes espirituais de Cristo. É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. A arma máxima de Satanás contra nós é o nosso pecado. Se a morte de Jesus o remove, tira-se das mãos dele a arma principal. Nesse sentido, ele se torna impotente. Cartagel. Aí nós acabamos de falar, ver na página anterior, que é Cartagel, né? Você pode ver, tem mais, Satanás. Satanás não pode destruir aqueles por quem Cristo morreu. Ele não pode desenvolver um processo bem argumentado pela pena de morte, porque o juiz nos absolveu pela morte do seu filho. Amém? Então, quer dizer, o diabo se perdeu. Perdeu. Na nossa vida, nos filhos que estão em Cristo, estamos na bênção, guardados, amados, protegidos, cuidados. E a gente está desfrutando daquela vida que Jesus falou. Eu vim para que vocês, meus filhos, tenham vida. A minha vida, a vida Zoe, a vida divina, a vida de Deus, para que vocês desfrutem da minha vida. E tenham uma vida com abundância, paz, prazer, alegria. Assim é a palavra de Deus. Bom, só deu para chegar na metade, era 12, né? Estou no 7, o horário já acabou. Acompanhe conosco, olha, a partir de terça, às vezes sai na segunda, né? Segunda ou terça, no YouTube, você vai ter isso aqui, ó, lindo, maravilhoso, que o Wilson vai preparar para nós aqui. Divulgue a mensagem. Wilson, coloca a última tela aqui para mostrar para eles. Está aqui, ó, o nosso endereço, Avenida Senador Roberto Simons, 743, lpsouza, esse aqui, asp.org.br, é o meu e-mail particular. Fica aqui à disposição de vocês. Querem mandar uma mensagem, quer entrar em contato, quer vir assistir uma reunião presencial conosco, tudo isso está à sua disposição, estamos à disposição de vocês. Eu gostaria de orar para terminar. Pai querido, aqui, Senhor,
entregamos, Senhor, essa mensagem, esta palavra para esses tão preciosos ouvintes que nos acompanham, estão conosco, que nos ouvem, Senhor, de lugares tão longe, tão distantes. Ó Pai, que, ó Senhor, eles possamos nos ajuda a crer, a entender e compreender aquilo que o Senhor já fez, a graça passada, para que a gente possa desfrutar agora, Senhor, dessa graça futura que está perto, que está, Senhor, reservada para todos nós. E assim, Senhor, a gente possa ter vitória, e ter vitória, Senhor, sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o pecado. E, ó, Senhor, a gente possa andar, Senhor, neste mundo como verdadeiros filhos de Deus, andar como Jesus andava, viver como Jesus vivia e ter as mesmas vitórias que tiveram, Senhor, todos aqueles que andaram contigo, passaram por essa terra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo venham e estejam sobre todos vocês. Amém. Até breve, se o Senhor permitir.